Se em 30 segundos você não sentir seu corpo ficar mais leve e sua energia mudar, você pode fechar este vídeo. A antiga sabedoria de Thoth revela um segredo para a juventude eterna que 99% das pessoas desconhece. Mas eu ainda não vou te contar qual é. Antes, eu quero te provar que esse mecanismo funciona para você agora, onde quer que você esteja. Pare um instante, fique de pé e sinta o peso do seu corpo apoiado nos seus pés. Agora, incline-se devagar para a frente e tente tocar o chão sem forçar. Perceba a tensão na lombar e na parte de trás das pernas. Memorize essa sensação. Agora agache completamente, com os calcanhares no chão, se possível, e segure essa posição por 10 segundos. Respire fundo. Depois levante e tente tocar o chão de novo. Notou a diferença? Aquele alívio, a pequena liberação na coluna? Pois é, você acabou de sentir o corpo falando um idioma que ele tinha esquecido. Você sentiu em tempo real o poder de liberar a rigidez vertical. Isso não é alongamento, é um comando de reinício. Você já recebeu o primeiro sinal, uma mudança imediata no estado do seu corpo. Agora, eu vou te mostrar de onde vem essa rigidez e revelar o padrão de movimento exato que a vida moderna arrancou de você. Daqui a pouco, vou te dar a sequência completa de 5 movimentos diários que funcionam como uma verdadeira reprogramação neural. E quando o seu sistema estiver preparado, eu vou te revelar o padrão de engatinhar mais puro, a chave secreta de Thoth para a vitalidade. Fica aqui comigo, porque sem essa sequência completa, o efeito que você acabou de sentir não vai se fixar. Vamos começar. A falta de movimento destrói a boa forma de qualquer ser humano, enquanto o exercício e o movimento consciente restauram e preservam o corpo. Essa decisão de descer à terra nos leva a uma pergunta simples. O que exatamente estamos buscando lá embaixo? A resposta é direta. Estamos buscando recuperar um idioma perdido. Antes de existirem academias cheias de espelhos e máquinas para isolar cada músculo, nosso centro de treinamento original era o chão. A terra, na sua simplicidade, oferecia tudo. Ela era nossa professora, nossa guia, nossa parceira de treino. Observe uma criança pequena. Ela não precisa de aula nenhuma. Instintivamente, ela explora o mundo engatinhando, rolando, agachando e levantando de 1000 maneiras diferentes. Essa exploração não é aleatória, é a evolução acontecendo diante dos seus olhos. Cada movimento é um tijolo na construção de um corpo forte e uma mente conectada. Quando um bebê engatinha, ele não está apenas indo do ponto A ao ponto B. Ele está fortalecendo os ombros, estabilizando o quadril, soltando a coluna e, acima de tudo, criando conexões neurais poderosas. Esse é o idioma natural do corpo humano, um diálogo direto com a gravidade e com o ambiente. É esse diálogo que constrói força, coordenação e consciência espacial. O problema é que, em algum momento, quase todo mundo para de falar essa língua. Chega a vida adulta, e com ela, a cadeira, o sofá, o carro. A fluidez da infância é substituída pela rigidez da vida moderna, e assim perdemos totalmente a naturalidade desse idioma corporal. Voltar a esses movimentos primitivos não é regredir ou virar criança de novo. É um resgate. É como encontrar um antigo manual de instruções do seu próprio corpo. Um manual que a vida moderna fez de tudo para te fazer esquecer. O que quase ninguém sabe e que a ciência só agora está começando a comprovar é que esse idioma esquecido é a chave para reativar sistemas internos adormecidos. Imagine seu corpo como um ecossistema complexo. Quando você para de usar certos padrões de movimento, áreas inteiras desse ecossistema começam a se deteriorar. Os músculos estabilizadores param de trabalhar. As articulações perdem mobilidade. A comunicação entre cérebro e corpo fica cheia de ruídos e interferências. Quando você se recusa a falar esse idioma, o corpo entende uma mensagem clara.
Eu não preciso mais ser forte. Eu não preciso mais ser adaptável. Eu não preciso mais ser resistente. E como a máquina de adaptação perfeita que ele é, o corpo simplesmente obedece. O corpo sempre se transforma exatamente naquilo que você exige dele. Rígido, fraco e limitado. Mas a boa notícia é que esse idioma corporal nunca desaparece por completo. Ele apenas fica adormecido, esperando que você volte a usá-lo. A pergunta é, se esse modo de se mover é tão essencial e tão benéfico, por que abandonamos isso? O que aconteceu para que sentar por horas pareça normal, enquanto se movimentar pelo chão parece estranho? A resposta não é coincidência histórica. Foi um processo, uma sequência de escolhas que fizemos como civilização, acreditando que estávamos comprando progresso e conforto. Mas esse progresso veio com um custo alto demais, a perda gradual da nossa vitalidade. E para entender como a vida moderna nos sabotou e nos desconectou dessa fonte interna de energia, precisamos encarar a verdade sobre a prisão invisível em que vivemos. A vida moderna nos prometeu algo tentador, conforto, e ela cumpriu essa promessa. Hoje temos cadeiras ergonômicas, sofás macios, carros que nos levam a qualquer lugar sem esforço. Mas o contrato tinha letras pequenas e o preço pago foi o nosso corpo. Sem perceber, trocamos a liberdade de movimento por uma cela confortável, uma jaula vertical da qual nem percebemos que somos prisioneiros. Pense no seu dia. Você acorda, toma café, senta no carro ou no transporte, fica 8 horas sentado no trabalho, volta para casa e desaba no sofá. Seu corpo passa praticamente o dia inteiro dobrado num ângulo de 90 graus, repetindo isso por meses, anos, décadas. Essa rotina funciona como um molde que empurra o corpo a se adaptar a uma forma limitada. Não há grades de ferro, mas o confinamento é real. Essa imobilidade rouba mais do que você imagina. Ela tira a mobilidade dos quadris, que foram feitos para girar, flexionar e se expandir. Rouba a flexibilidade dos ombros, feitos para puxar, empurrar e alcançar. E talvez o pior, rouba a fluidez da coluna, transformando o que deveria ser uma estrutura viva e ondulante em um bloco rígido e doloroso. A rigidez, as dores nas costas e o incômodo nos joelhos que muitos atribuem à idade são, na verdade, pedidos de socorro de um corpo preso. Sintomas claros de um organismo que esqueceu como se mover. Ele quer se esticar, girar, respirar, retornar ao seu estado natural. Mas nós ignoramos isso diariamente. Seguimos o roteiro moderno acreditando que descansar é não se mover, quando, na verdade, para um corpo saudável, o verdadeiro descanso é um movimento variado, natural e consciente. Vivemos terceirizando nosso movimento para máquinas, acreditando que comprimidos e produtos vão substituir aquilo que só o corpo pode fazer. Mas há uma saída, e ela sempre existiu. Todo cárcere tem uma porta. Existe um modo de reprogramar o corpo e libertá-lo dessa jaula vertical. E, surpreendentemente, esse método não exige equipamentos, academias caras ou tecnologias avançadas. Ele é tão simples e tão fundamental que chega a parecer mentira para uma mente acostumada a soluções complicadas. A chave para escapar dessa prisão está em reaprender a usar a ferramenta mais antiga e poderosa que temos, o corpo em contato direto com o chão. Esse método funciona como um reinício completo do sistema. É como apertar o botão de reiniciar quando o computador trava. Ao voltar aos padrões naturais de movimento, você começa a reescrever o código interno que o sedentarismo destruiu. O corpo se lembra de como deveria funcionar. Mas essa reprogramação não é apenas física. Ela toca o centro de comando, o cérebro, e é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Os movimentos que aprendemos na infância, como engatinhar, rolar e levantar do chão, não são brincadeiras inocentes. São ferramentas potentes de programação neural.
Quando você se coloca no chão e se move apoiando mãos e pés, algo extraordinário acontece. Você ativa os padrões cruzados, ou seja, o braço direito se movimenta com a perna esquerda e o braço esquerdo se movimenta com a perna direita. Parece simples, mas o impacto no cérebro é profundo. Essa coordenação entre hemisférios é a base de como aprendemos a andar. Ela obriga o lado direito e o lado esquerdo do cérebro a se comunicarem de forma intensa e eficiente, como construir uma ponte de alta velocidade entre duas cidades que quase não conversavam. Quando essa comunicação melhora, tudo melhora junto. A coordenação geral, os reflexos, a capacidade de processar informações e a forma como o cérebro controla o corpo. É literalmente um reinício do sistema nervoso central, uma reescrita do código que o sedentarismo e a rotina linear foram corrompendo ao longo dos anos. Pense na rigidez quase robótica que vemos em tantos adultos. Passos pesados, braços que mal se movem, dificuldade em girar ou se abaixar. Isso não é idade. É um sistema nervoso que esqueceu como integrar o corpo inteiro em um único movimento fluido. Quando você volta ao chão e pratica esses movimentos, começa a redescobrir essa fluidez perdida. A coluna, que antes parecia um pedaço de madeira, volta a se mover segmento por segmento. Os quadris e ombros finalmente relaxam e uma mobilidade que parecia perdida começa a retornar. É um processo neurológico real, não uma teoria. Quando você se move de maneiras novas e desafiadoras, cria novas conexões neuronais, a famosa neuroplasticidade. Você ensina o cérebro a encontrar movimentos mais eficientes, seguros e naturais. Por isso, no começo, tudo pode parecer estranho, desconfortável ou até difícil. Esse desconforto inicial é a prova de que algo está mudando. É o cérebro saindo do piloto automático e sendo forçado a reaprender. E a liberdade que surge quando você consegue se mover com segurança no chão se traduz diretamente em liberdade para se mover na vida. Você se torna mais ágil, mais resistente a quedas e lesões, mais capaz de fazer tarefas simples do dia a dia sem dor. O que começa como um exercício aparentemente infantil se transforma em uma nova maneira de habitar o próprio corpo, com mais graça, mais força e uma vitalidade que nasce de dentro para fora. É um treino neurológico disfarçado de movimentos simples. E talvez agora você se pergunte, por onde eu começo? Qual é o primeiro passo prático nesse processo de reprogramação profunda? A resposta está em um movimento específico, que funciona como um portal, uma avaliação que revela imediatamente onde estão suas maiores fraquezas e limitações. É estranho, desafiante e extremamente eficaz. Ele mostra, sem filtros, o quanto a vida moderna te endureceu. Esse é o primeiro desafio, o portal do caranguejo. E o primeiro passo não é para a frente, mas para um lugar onde seu corpo provavelmente não vai há muito tempo. Aqui está sua porta de entrada para esse reencontro com o próprio corpo, a postura do caranguejo frontal. Sente-se no chão. Coloque as mãos atrás do corpo, com os dedos apontando para a frente ou para os lados, e levante os quadris. Só manter essa posição já será um desafio para muitas pessoas. O movimento parece um jogo de criança, mas na verdade é um diagnóstico brutalmente honesto do estado atual do seu corpo. Cada passo que você tenta dar nessa posição obriga seus quadris a comprimirem e seus tornozelos a flexionarem do jeito para o qual foram criados, mas que raramente executam na vida moderna. Você vai sentir articulações que estavam desligadas, voltando à vida, talvez até um desconforto inicial. Isso é normal. É o som do corpo acordando depois de um sono profundo. A rigidez que aparece não é um aviso para parar. É uma prova de que você precisa disso com urgência. E ao mesmo tempo em que sustenta seu peso com as mãos, você fortalece punhos, cotovelos
e ombros de forma natural e funcional. No nosso dia a dia, quase nunca colocamos peso real sobre os punhos. Por isso, com o tempo, eles ficam frágeis e vulneráveis a lesões. A postura do caranguejo frontal começa a reverter esse processo, preparando as articulações para suportar carga e para os movimentos mais complexos que virão depois. É como construir uma base sólida, tijolo por tijolo. A estranheza que você sente ao se mover como um caranguejo é parte do remédio. Nossas vidas são feitas de movimentos previsíveis e lineares. Andar para frente, sentar, levantar, repetir. O caranguejo quebra essa lógica. Ele obriga seu cérebro a pensar diferente, a coordenar braços e pernas de uma forma incomum. Esse choque no sistema é um antídoto poderoso contra o estancamento físico e mental que a rotina cria. É um convite para pensar de maneira criativa e explorar possibilidades de movimento que você não acessa há anos. Esse não é um exercício para fazer com pressa. Aqui, a qualidade importa mais do que tudo. Sinta cada articulação trabalhando, cada músculo se ativando para te manter estável. Observe suas dificuldades, perceba as assimetrias entre o lado direito e o esquerdo. Esse movimento funciona como um espelho que revela anos de posturas erradas e padrões de movimento repetidos. Analise tudo isso sem julgamento, apenas com curiosidade. Você está coletando dados sobre o seu próprio corpo, entendendo onde estão os pontos mais frágeis e onde precisa de mais atenção e cuidado. Mas avançar, mesmo que de forma estranha, é só uma parte do processo. Vivemos em um mundo tridimensional, mas nos movemos como se só existisse uma direção. A verdadeira liberdade de movimento só aparece quando você rompe esse padrão e começa a explorar planos esquecidos. Essa técnica que você acabou de aprender é apenas o primeiro passo, o primeiro desbloqueio real da energia vital que existe dentro de você. Quando o corpo desperta, quando os padrões antigos se desfazem e o movimento recupera sua fluidez natural, algo poderoso começa a acontecer. A energia que estava presa se solta, a força que estava adormecida volta a circular. E é justamente a partir desse estado que você ganha a capacidade de manifestar o que deseja sem esforço. Mais vitalidade, mais abundância, mais clareza, mais harmonia em cada área da sua vida. Agora, se você deseja ir além e aprender a usar esse poder interno para manifestar dinheiro em abundância, relacionamentos verdadeiramente saudáveis ou até expandir sua própria vitalidade, existe um passo a passo ancestral que pode te conduzir exatamente por esse caminho. Um método que não apenas desperta essa força vital dentro de você, mas direciona essa energia para criar mudanças concretas no mundo externo. No livro Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado, você encontra esse caminho de forma clara e estruturada. Lá você aprende como manifestar conscientemente a realidade que deseja, ativando os centros internos capazes de abrir novas possibilidades na sua vida. E mais, o livro revela técnicas e conhecimentos ancestrais tão profundos quanto os princípios que você acabou de conhecer. Práticas que transformam sua energia, sua mente e a forma como você se posiciona diante da vida. Se você sente que está pronto para acessar essa camada mais elevada da sua própria consciência, o seu eu superior vai te mostrar exatamente como transformar essa força interna em resultados reais. O link está no comentário fixado, esperando você dar o próximo passo. Depois de experimentar o deslocamento para a frente, na postura do caranguejo, chega o momento de quebrar essa barreira da linearidade. Pense nisso. Quase tudo o que fazemos acontece no plano sagital, para frente e para trás. Caminhamos para frente,
Nos sentamos para frente, dirigimos olhando para frente. Somos treinados desde cedo para sermos unidimensionais, mas o corpo humano foi criado para a complexidade. É por isso que o movimento lateral é tão poderoso, um universo inteiro de força e estabilidade que quase ninguém usa. Ainda na postura do caranguejo, ao invés de avançar, tente se mover para o lado. Você vai notar a diferença imediatamente. Músculos que estavam adormecidos no movimento anterior começam a se ativar com força. Você desperta seus oblíquos, os músculos laterais do abdômen e a força do glúteo médio e menor, responsáveis pela estabilidade lateral das coxas e quadris. São esses músculos que te protegem de torções no joelho e tornozelo e que te dão a capacidade de mudar de direção rapidamente. Cada deslocamento lateral exige um nível de controle motor que o movimento para frente não pede. É preciso empurrar o chão com uma mão e uma perna, enquanto o outro lado se move, exigindo coordenação precisa e estabilidade dinâmica nos ombros e quadris. Isso é crucial não apenas para atletas, mas para qualquer pessoa que queira evitar quedas e se mover com mais segurança no dia a dia. A habilidade de se movimentar lateralmente é essencial, mas esquecida. Quando recuperamos essa multidimensionalidade, quebramos as correntes invisíveis do movimento linear. Deixamos de agir como máquinas programadas para seguir uma única direção e voltamos a nos mover como os animais fortes, adaptáveis e elegantes que somos por natureza. Essa exploração do plano frontal, o movimento lateral, reequilibra o corpo e corrige desequilíbrios criados por anos, vivendo numa única linha. É como religar circuitos internos que estavam apagados há muito tempo. Essa prática vai além de fortalecer músculos. Ela reprograma sua percepção do espaço. Você começa a se sentir mais consciente do ambiente ao redor, mais seguro ao se mover e mais preparado para lidar com situações complexas e imprevisíveis. A rigidez começa a dar lugar à fluidez, e o medo de se mover se transforma pouco a pouco no prazer de explorar o próprio corpo. Na prática, é como se você estivesse expandindo o mapa do seu corpo dentro do cérebro, abrindo novas rotas e possibilidades que antes simplesmente não existiam. Agora que preparamos o corpo em 2 dimensões, explorando o movimento para a frente e para os lados, estamos prontos para o próximo passo. Estamos prontos para integrar tudo isso em um padrão que muitos especialistas consideram o mais puro, fundamental e transformador entre todos os movimentos terrestres. Um padrão que representa a essência da locomoção humana e que guarda a chave para reorganizar completamente o seu sistema nervoso. Chegamos ao coração desse conhecimento ancestral. Depois de ativar articulações adormecidas, despertar músculos esquecidos e preparar todo o sistema, finalmente estamos prontos para a revelação. Este é o segredo principal. O padrão de engatinhar mais puro, a essência do nosso movimento primordial. O caminhar em 4 apoios. Coloque-se no chão, apoiando as mãos abaixo dos ombros e os joelhos abaixo dos quadris, mas mantendo os joelhos um pouco afastados do chão. A partir dessa posição, o movimento é instintivo. A mão direita avança com o pé esquerdo e a mão esquerda avança com o pé direito. É exatamente o mesmo padrão que usávamos quando éramos bebês. Pode parecer simples demais, mas o que acontece dentro do seu corpo e do seu cérebro durante esse movimento é extraordinário. Esse padrão de coordenação cruzada, já mencionado antes, atinge aqui seu ponto máximo. Ele funciona como um bálsamo para o sistema nervoso, criando uma sincronização precisa entre os 2 hemisférios do cérebro e o corpo. É quase como uma meditação em movimento, uma reconexão tão profunda que poucos exercícios modernos conseguem reproduzir. Na prática, você está restaurando o funcionamento original do seu corpo. À medida que você se move, sua coluna participa de um jeito diferente.
Em vez de funcionar como um bloco rígido, ela volta a se mover com suavidade, com pequenas rotações e flexões que distribuem a carga de forma equilibrada e saudável. Isso não só alivia tensões acumuladas, como também nutre os discos intervertebrais, mantendo sua coluna jovem e resistente. Ao mesmo tempo, seu tronco, o centro do corpo, precisa trabalhar o tempo todo para manter a estabilidade, desenvolvendo uma força profunda e funcional. Não se deixe enganar pela simplicidade do movimento. Caminhar em 4 apoios é um exercício que desafia o corpo inteiro e testa até mesmo atletas experientes. Ombros, braços, costas, abdômen, quadris e pernas são exigidos ao mesmo tempo. Não há atalhos. Cada passo é um esforço consciente que integra o corpo inteiro. É treinamento neurológico disfarçado de movimento básico. Um caminho direto para desenvolver uma vida funcional, forte e cheia de vitalidade. Praticar esse padrão todos os dias, mesmo que por alguns minutos, é apontado pela sabedoria ancestral como uma das chaves para manter o corpo jovem por toda a vida. Isso não é um truque, nem uma solução rápida. É um retorno à nossa programação original. É honrar o design natural do corpo e recuperar a força, a organização e a graça que sempre foram nossas por direito. Esse padrão é a base sobre a qual todos os movimentos humanos mais complexos são construídos. Mas isso não é o fim do caminho. Caminhar em 4 apoios com o abdômen voltado para o chão representa apenas metade da equação. Ele revela um tipo de força e coordenação. Para completar o sistema e criar um corpo verdadeiramente equilibrado e resistente, precisamos explorar o padrão oposto. Precisamos inverter a posição e desafiar nosso corpo de um jeito totalmente novo, despertando uma força que a maioria das pessoas nem imagina possuir. Agora que você domina o padrão fundamental de 4 apoios virado para baixo, vamos inverter a posição e despertar outro tipo de força. Retornamos à postura de 4 apoios, mas desta vez com o peito voltado para cima, na mesma posição inicial do caranguejo. A partir daí, em vez de se mover lateralmente, você começará a avançar para a frente. Este é o deslocamento frontal, um dos movimentos mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais poderosos para reequilibrar o corpo inteiro. E você sentirá a diferença imediatamente. Ao avançar nessa postura, seus ombros precisam ativar com força a capacidade de extensão, um movimento que quase nunca usamos na vida moderna. Passamos os dias com os braços estendidos para frente, digitando, dirigindo, comendo. É muito raro que nossos ombros precisem se estender para trás enquanto sustentam peso. Esse movimento corrige esse desequilíbrio ao abrir o peito, fortalecer a parte de trás dos ombros e melhorar a postura de forma drástica. Ele funciona como um antídoto perfeito contra a postura caída criada pela vida moderna. Ao mesmo tempo, toda a cadeia posterior, todos os músculos das costas, começa a se ativar. Os glúteos, os músculos posteriores das coxas e as panturrilhas precisam trabalhar juntos para manter as caderas elevadas e impulsionar o corpo para a frente. Isso é força funcional de verdade, a capacidade de integrar vários grupos musculares para executar uma tarefa complexa. Você começa a desenvolver a força que permite levantar objetos pesados do chão com segurança e correr com mais potência. Suas mãos e punhos também recebem um estímulo único, se fortalecendo em um ângulo incomum enquanto sustentam o peso do corpo em movimento. Esse fortalecimento melhora a resistência das articulações de um jeito que os exercícios tradicionais não conseguem, preparando seus punhos para suportar cargas maiores e prevenindo lesões comuns. É como forjar os alicerces do seu corpo, garantindo que eles possam sustentar qualquer estrutura que você queira construir depois. O deslocamento para a frente funciona como um reinício completo.
A sincronização entre mão e pé opostos, agora em outra orientação, continua aperfeiçoando a comunicação entre o cérebro e o corpo, criando ritmo e fluidez. Parece um jogo de criança, e de certo modo é mesmo. Mas por trás dessa simplicidade existe a sabedoria de toda uma vida de movimento saudável. É um lembrete de que os treinos mais eficazes nem sempre são os mais sérios ou complexos. Esse movimento, combinado com o caminhar em 4 apoios, cria um equilíbrio perfeito entre as cadeias musculares anterior e posterior, entre a frente e o verso do corpo. O que você está desenvolvendo aqui não é apenas força em uma direção, mas sim um corpo resistente, equilibrado e preparado para se mover no mundo real. Mas ainda falta uma peça importante desse quebra-cabeça tridimensional. Já nos movemos para a frente e já exploramos o corpo em 2 orientações diferentes. Agora, precisamos explorar o movimento lateral nessa nova posição, o que elevará o desafio a outro nível. Nessa variação, você mantém a postura com o peito voltado para cima e as caderas elevadas, exatamente como antes, mas agora se desloca para o lado. Se o deslocamento lateral tradicional já parecia desafiador, prepare-se. Nessa versão, a dificuldade e os benefícios aumentam de forma impressionante. Ao se mover lateralmente nessa postura, você ativa músculos que podem ter estado completamente adormecidos por anos, talvez até décadas. É um verdadeiro despertar muscular que acontece nas camadas mais profundas do corpo. A força lateral dos quadris, especialmente dos glúteos médio e menor, ativa-se de maneira intensa e precisa. Esses músculos trabalham com força total, não apenas para mover o corpo para o lado, mas principalmente para evitar que a pelve desabe e que os joelhos entrem para dentro. Esse é um dos exercícios mais eficientes para fortalecer os quadris, prevenir lesões e gerar potência em atividades que exigem mudanças rápidas de direção. Você começa a construir uma estrutura corporal sólida e estável. Ao trabalhar os quadris, os músculos oblíquos e toda a lateral do tronco também despertam, criando uma sensação de contração profunda, como se você estivesse torcendo uma toalha molhada. Essa ativação é impossível de reproduzir com abdominais tradicionais. Aqui você desenvolve um core tridimensional, um cilindro de força que protege a coluna e transfere energia de forma eficiente entre a parte superior e inferior do corpo. Seus ombros também entram em um novo nível de exigência. Eles precisam aprender a estabilizar o corpo dinamicamente enquanto você se move em um plano não linear. Isso desenvolve o que chamamos de estabilidade rotacional do ombro, uma capacidade essencial para tudo que envolve lançar, empurrar, puxar ou carregar peso no dia a dia. Você se torna mais ágil, mais reativo e muito mais adaptável a qualquer exigência física que a vida apresentar. Esse movimento simples e primitivo nos reconecta com nossa natureza atlética original. Ele nos lembra que fomos feitos para nos mover de formas complexas e variadas. A combinação de força, mobilidade e coordenação necessária para esse exercício reflete a própria complexidade da vida. Ao praticá-lo, você não treina apenas músculos, treina sua capacidade de adaptação, sua habilidade de resolver problemas e de se mover pelo mundo com confiança e elegância. Agora, o círculo está quase completo. Exploramos o chão. Reconectamo-nos com a terra, movendo-nos para frente, para trás e para os lados em diferentes orientações. Despertamos o corpo e reprogramamos a mente. Recuperamos nossas raízes. Mas a sabedoria de Thoth fala de equilíbrio, enraizar-se na terra e também elevar-se. Falta um último passo para completar a jornada. Falta a conexão com o céu. Depois de uma profunda reconexão com a terra e de reaprender a linguagem dos movimentos fundamentais, chegou a hora de completar o circuito. É o momento de levantar o olhar
e se conectar ao céu. A jornada que começou no chão culmina em um gesto de inversão, em colocar o mundo de cabeça para baixo. A forma mais emblemática de fazer isso é a parada de mãos, mas não se assuste. O objetivo aqui não é virar um ginasta olímpico, e sim explorar o princípio por trás do movimento. O movimento invertido não fala apenas de equilíbrio, ele fala de mudar sua perspectiva, física e mentalmente. Ao sustentar o peso do corpo nas mãos, com os ombros totalmente estendidos acima da cabeça, você explora um alcance de movimento que a maioria dos adultos evita por completo. É exatamente o oposto da postura sentada. Você abre o peito, alonga a coluna e desafia a gravidade de uma forma totalmente nova. É um ato de coragem e de confiança no próprio corpo. O processo de aprender a inverter-se é tão importante quanto o resultado. Você aprende a cair, a rolar, a se proteger e a se adaptar ao inesperado. Cada tentativa frustrada não é um erro, mas uma lição valiosa de controle corporal e resiliência. Aos poucos, você aprende a encontrar calma no meio do caos, a manter o foco quando tudo parece estar virado ao contrário. Essa habilidade mental transborda para todas as áreas da sua vida, tornando você mais resiliente diante das adversidades. Se o ato de engatinhar nos conecta à base e à estabilidade da Terra, o ato de inverter o corpo nos eleva, nos conecta ao espaço e nos permite sentir leveza e liberdade. É o equilíbrio perfeito entre estar enraizado e ser livre, com as palmas das mãos firmes no chão como raízes e o resto do corpo se estendendo para o alto. Você se torna a ponte entre esses dois mundos. Você se torna a própria expressão da sabedoria de Thoth. Essa prática completa o sistema, criando um corpo forte, móvel, resistente e adaptável em todos os planos e orientações. Um corpo que se sente à vontade tanto em terra firme quanto no ar. Um corpo que não teme o desconhecido, mas o recebe como oportunidade de crescimento. Recuperar o contato com a terra foi o primeiro passo para recuperar a própria vida. E em cada um desses movimentos, do engatinhar mais simples à inversão mais desafiadora, encontramos a promessa de uma juventude redescoberta. Essa juventude não se mede pela ausência de rugas, mas pela vitalidade. É a juventude de um corpo que se move sem dor, de uma mente clara e concentrada, de um espírito curioso e corajoso. É a liberdade de saber que você possui, dentro de si, as ferramentas para manter corpo e mente saudáveis por toda a vida, sem depender de soluções externas, mas confiando na sabedoria que sempre esteve em você, esperando para ser despertada. Se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você acabou de receber conhecimentos que têm poder real para transformar completamente a sua vitalidade. Agora entende que juventude não é algo que se perde, é algo que se recupera por meio da ação consciente. E a decisão de aplicar tudo isso está nas suas mãos. Para eu saber que você completou essa jornada comigo, deixe nos comentários a frase "reclamando a terra". Assim saberei quem realmente está comprometido com o despertar do próprio corpo. Se esse conteúdo foi útil para você e você deseja ajudar esse canal a crescer, existe uma forma direta de contribuir. No primeiro comentário fixado, você encontra um link para apoiar o nosso trabalho. Qualquer ajuda que você puder oferecer é muito importante para mim e para o crescimento do canal, porque é isso que nos permite continuar criando conteúdos como este. Mas lembre-se, só de ter assistido até o final, você já ajudou muito. E se puder compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, você já estará fazendo a diferença na vida dessa pessoa. E antes de ir embora, saiba que a jornada não termina aqui. Eu preparei um vídeo especial para você dar o próximo passo, aprofundando ainda mais como integrar essa sabedoria no seu dia a dia de forma prática.
Não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e nos vemos lá.